Galera, paz do Senhor, todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém, glória a Deus. Então, só me apresentar aí para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Abner, sou casado com essa menina linda ali, que é a Carol, e eu tive a honra, o privilégio de ser convidado para compartilhar uma mensagem, né, do nosso Senhor Jesus na noite de hoje aqui com vocês. Vocês podem sentar, podem ficar à vontade. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que o Espírito Santo tem queimado no meu coração nos últimos tempos, né? Sobre uma visão que eu passei a compreender melhor recentemente e que eu acabei me apaixonando por essa visão. E eu desejo, em nome de Jesus, que você se apaixone também por ela, né? E eu me refiro à visão de igreja que Deus planejou para nós, que é de sermos a igreja gloriosa. Então hoje a gente vai ver aqui que Deus ele tem um propósito maravilhoso e um padrão que ele deseja ver na sua igreja e que essa é a igreja que Cristo virá buscar na sua vinda, certo? A gente vai olhar também quais que são as características dessa igreja gloriosa e o que nós precisamos fazer para nos tornarmos ela, né, e consequentemente estarmos prontos para as bodas do Cordeiro. Amém? Então, para começar, você sabe definir qual que foi o objetivo da primeira vinda de Cristo? E eu vou dar uma dica. Não foi nos levar para a eternidade, porque nós estamos aqui ainda, certo? Então, abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 até o 19, e já podem ficar preparados, porque a gente vai estar vendo aí várias passagens, né, ao longo da palavra. Todo mundo já conseguiu achar? 2 Coríntios 5, do 17 até o 19. Foi? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, esse é o propósito da primeira vinda e do sacrifício de Jesus, a nossa reconciliação com Deus, certo? Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus e sermos um com Ele. Só que o pecado, ele nos separou, né, dessa comunhão com Deus. O pecado foi uma tentativa do homem de se tornar independente de Deus, de declarar autossuficiência. Certo? Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos de volta o acesso a Ele e, pelo novo e vivo caminho, né, nós voltamos a ser um em Deus. Só que esse é um propósito que ele é alcançado já nessa era, né, enquanto nós estamos aqui na Terra. Mas existe uma promessa que ainda há de ser cumprida, que é a promessa da eternidade, que é a promessa da volta de Cristo, certo? O dia que nós nos encontraremos com Ele e vivenciaremos aquele que vai ser o maior evento de toda a história da criação, que é as bodas do Cordeiro, certo? O casamento entre Cristo e a sua noiva. E a partir daí, nós viveremos, né, em plenitude, sendo uns com Deus, e não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, certo? Mas, por que Jesus ainda não voltou, né? Tipo, por que ele não voltou alguns anos depois da sua vinda, né? Se a eternidade é tão top assim, por que Deus não, entre aspas, adianta o processo? Vejam Atos 3, do 19 até o 21. Agora, arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Portanto, a gente vê aqui que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo existe esse tempo de renovação, certo? E que é necessário que Jesus permaneça no céu durante esse tempo. Ou seja, existe um processo que Deus está fazendo com a gente, que é um processo de renovação. Mas bora entender um pouco melhor o que é esse processo. Efésios, capítulo 5, do 25 até o 27. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa,
sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então vejam, né, que Jesus ele se sacrificou pela sua igreja a fim de santificá-la e purificá-la para apresentar a si mesmo, né, quando isso, no dia das bodas do Cordeiro, como essa igreja gloriosa. Portanto, a gente está vivendo essa era de preparação para nos tornarmos a noiva apta a receber o seu noivo. E essa igreja gloriosa é uma igreja que manifesta a glória de Deus na terra. Efésios 3, do 10 até o 11 diz: "E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor." E mais adiante, no capítulo 4 de Efésios, do 11 até o 13, a gente vai ver uma outra característica da igreja gloriosa de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a gente vê, né, que Deus ele tem esse propósito de nos tornar essa igreja que manifesta a multiforme sabedoria de Deus pela terra e que caminha em unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cara, você já parou para pensar o que aconteceria se todo o corpo de Cristo, se toda a igreja na terra, no mundo inteiro, andasse em unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus? Já parou para pensar no estrago que a igreja ia causar? Mas, aproveitando esse gancho, né? Será que nós, hoje, somos essa igreja gloriosa? E eu não me refiro a nós como na real, né? A gente, inclusive, está num ministério muito abençoado, glória a Deus, mas num contexto global, né? Pensa na igreja no mundo inteiro hoje. Será que a nossa realidade é esse contexto de todos alcançando a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus? Hoje a gente está manifestando como a gente deveria essa multiforme sabedoria de Deus? Será que muitos de nós no corpo de Cristo não estamos talvez buscando realizações para nós mesmos, buscando ser independentes, buscando em trabalho, em relacionamentos, até mesmo no pecado, a nossa realização? Eu afirmo para vocês que, infelizmente, hoje, nós ainda não estamos vivendo na plenitude da igreja gloriosa, né, como esse padrão de igreja que Deus projetou. Alguns até sim, né, num contexto um pouco mais isolado, mas num contexto global ainda não. Porque se nós fôssemos essa igreja gloriosa, o mundo seria um lugar muito diferente. E a gente vai entender um pouco melhor, né, o que nos impede de chegar nesse patamar que Deus almeja, né? Mas antes eu gostaria de compartilhar uma notícia maravilhosa com você. A igreja de Cristo será poderosamente avivada antes do fim dos tempos. Antes da vinda de Jesus, né, nós nos tornaremos essa igreja gloriosa, e inclusive no momento em que Jesus vier nos buscar, será um momento que nós estaremos nos movendo sobre a terra com grande poder. Quer ver só? Abram em Mateus 24, versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Em Mateus 24, Jesus está nos ensinando sobre escatologia. Ele está ensinando para a gente o que vai acontecer nos tempos do fim, certo? E vejam aqui que a igreja vai ser tão poderosa que ela vai despertar a ira do anticristo. Nós seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. E convenhamos, né? Para ser perseguida, a igreja precisa estar fazendo barulho. Né? Vocês concordam comigo que uma igreja quietinha, que fica na dela, não incomoda ninguém, não vai ser perseguida por ninguém. Né? Agora, que é mais uma prova de que a gente vai viver esse grande avivamento, segundo o Joshua Project, e você pode acessar o site para ver a estatística atualizada, joshuaproject.net, existem 3,24 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Isso significa que 4 entre cada 10 pessoas que estão vivas no planeta Terra hoje nunca foram alcançadas pelo Evangelho. Não conhecem as boas novas da salvação. Mas veja o que Jesus fala no versículo, 5 versículos para frente, em Mateus 24, 14. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
seja, a igreja vai se mover de tal forma sobre a terra que todos os povos vão ouvir falar de Jesus. Mais de 3 bilhões de pessoas vão ser alcançadas pelo evangelho antes do fim dos tempos. Amém? Então, a gente vê que Deus deseja que a gente ande em unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que a gente manifeste essa multiforme sabedoria de Deus sobre a terra, e que a gente alcance todos os povos do planeta, despertando a ira do anticristo, a ponto de sermos odiados por todos aqueles que não são cristãos. E a gente já viveu grandes avivamentos da história, mas a gente vê pela palavra que nós vamos viver um avivamento sem precedentes no contexto universal de todo o corpo de Cristo ao redor do mundo. Amém? Então, a gente vai entender um pouco melhor quais que são as características da igreja gloriosa como corpo de Cristo, mas antes é muito importante a gente entender o que nos impede hoje de progredir de forma mais rápida rumo a esse propósito que Deus estabeleceu para nós. Existe sobre a terra um espírito chamado anticristo. E o propósito do anticristo, como o próprio nome já diz, é ir contra tudo aquilo que Deus planejou para nós no seu maravilhoso plano de redenção por meio de Cristo Jesus. E quando a gente fala de anticristo, a gente pode estar falando de 3 coisas. Em primeiro lugar, de um homem, que irá incorporar essa figura do anticristo nos tempos do fim. O sistema do anticristo, que é uma mentalidade, e o espírito do anticristo, que é uma mentalidade, e o sistema do anticristo, que é essa mentalidade sendo manifesta através de um governo, de um reino. E esse espírito, a mentalidade do anticristo, ele já está sobre a terra desde o início. Desde a serpente lá no Éden, o espírito do anticristo já estava sobre a terra tentando separar o homem de Deus. E o sistema do anticristo, que incorpora essa mentalidade, ele também já esteve presente em diversos reinos ao longo da história, como, por exemplo, no Egito, na Síria, em Roma, em Hitler, enfim. Esse reino ele já se manifestou em alguns momentos da história. E todos esses reinos do anticristo, eles têm a mesma origem, eles vêm de um mesmo lugar. Vamos olhar qual que é esse lugar em Apocalipse 17, do 3 até o 5. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Todos os reinos do anticristo, eles vêm da Babilônia. E para a gente entender um pouco melhor, vamos dar uma olhada na origem da Babilônia, onde que a Babilônia surgiu. Gênesis 11, a partir do versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do homem estavam construindo. E é muito interessante porque a narrativa bíblica ela circula em torno de 2 cidades, certo? A Babilônia e Jerusalém. Ela conta a história da formação de Babel, que é a Babilônia, e ela conta a história da formação de Betel, que é Jerusalém e que vai ser a nova Jerusalém. E a gente vê no surgimento de Babel que aqueles homens eles estavam buscando construir uma espécie de escada para alcançar os céus. Então eles buscavam com o próprio esforço deles alcançar o divino. E vejam o objetivo: tornar o nosso nome grande. Ou seja, eles queriam tornar o eu um ídolo. Eles queriam a glória para eles. Eles queriam se tornar deuses. Além disso, além da busca pela autossuficiência, a gente vê também um ato de rebeldia contra Deus, que tinha ordenado a humanidade crescer e se multiplicar, e como um ato de rebeldia, eles queriam ficar todos reunidos ali, tanto que depois Deus vem e confunde as línguas deles, obrigando eles a se dispersarem. Mas agora vamos ver em Gênesis 28 um paralelo, o nascimento de Jerusalém, a partir do versículo 10, para quem quiser acompanhar.
Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que prometi. E quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E depois, Jacó vai dar o nome àquele lugar ali de Betel. Agora vejam que incrível, o paralelo, a comparação entre Babel e Betel. De um lado, os homens, com todo o seu esforço, constroem uma escada para alcançar os céus e se tornarem deuses. Do outro lado, Jacó pega uma pedra e dorme. Enquanto ele dorme, ele vê no sonho dele uma escada até os céus que já estava pronta. E não é ele que alcança os céus, é o céu que alcança ele. A Torre de Babel é um projeto de homens. Betel é um projeto de Deus. Babel é o esforço humano para tornar o nosso nome grande. Betel é a graça de Deus. Em Babel estão os rebeldes contra Deus. Em Betel estão os escolhidos de Deus. Babel é o espírito do anticristo. Betel é o espírito do Cristo. Amém? O grande problema é que nos dias atuais, Babel tem se infiltrado e se impregnado na sociedade. E a sua principal arma é a propaganda. A Babilônia, ela está encoberta sobre um véu que faz tudo parecer lindo, tudo parecer perfeito. Só que por baixo é podre. Para pensar, todo o sistema, toda a nossa sociedade, tudo é desenhado para que desde criança você deseje brilhar, você deseje conquistar a glória. Você estuda, você trabalha para você ter o mérito, para você conquistar riquezas e para você ver o seu nome grande, o seu nome num pedestal. E as pessoas vivem numa incessante busca por realização, por satisfação. E elas buscam das mais diversas formas possíveis, Entretenimento, festas, bebidas, drogas, sexo, De todas as formas, a Babilônia tenta te mostrar que você pode ser autossuficiente, que você pode ser independente, que você pode alcançar a satisfação por você mesmo. A Babilônia quer te mostrar que você pode ser independente de Deus. E o grande problema que nos impede de sermos a Igreja Gloriosa de Cristo é que a mentalidade de Babel, pouco a pouco, acabou se infiltrando também na igreja. Afinal, quantos de nós não temos vivido uma vida somente para nós mesmos? Quantos de nós não estamos tão imersos na propaganda da Babilônia que as nossas prioridades passaram a ser mais o eu do que uma vida por revelação do Espírito Santo? Será que muitos de nós não temos nos esforçado para conquistarmos as glórias dessa terra e esquecido do nosso verdadeiro propósito? E, meus irmãos, não é que a gente não deva estudar, não é que a gente não deva trabalhar, até mesmo sonhar, mas o ponto é o seguinte: tudo aquilo que for pelo nosso esforço e para a nossa realização, e não por revelação para edificação, é Babilônia. E isso nos leva a um outro ponto que a gente precisa entender. Nós não somos chamados para vivermos para nós mesmos. Nós somos chamados para sermos verticalmente com Deus e horizontalmente com os nossos irmãos, como o corpo de Cristo. Se você quiser abrir para acompanhar, em João 15, do versículo 5 até o 13, vou dar um tempo para vocês abrirem, porque esse é meio que o texto base aqui. Conseguiram achar já? Amém? João 15, do 5 até o 13. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam.
Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Atenção agora, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Então vejam que nós somos todos um corpo unidos na videira e fora da videira, né, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos dar fruto. E de fato, se você olhar para o homem, alguém é capaz de definir a si mesmo de forma independente das suas relações? Você é capaz de definir quem você é, não o que você faz, não se você é médico, professor, advogado, mas quem você é, sem citar nenhuma outra pessoa ou sem usar nenhuma característica que você tenha herdado de alguém? Tanto nós somos seres relacionais que a Bíblia sempre usa genealogias para apresentar os personagens, né? O próprio Jesus, ele foi apresentado como filho de Davi. Ele foi apresentado, introduzido na Bíblia, com uma extensa genealogia antes, né? E por conta dessa característica relacional, nós, seres humanos, nos organizamos em comunidades, certo? Existem os mais diversos tipos de comunidade. Tem comunidade dos motoqueiros, tem comunidade da galera do pedal, tem comunidade dos crossfiteiros, né? Nós, como seres relacionais, temos esse desejo, né, esse sentimento de pertencimento, né, justamente por causa dessa característica. E nós, como igreja, nós também somos uma comunidade, certo? A igreja tem essa mesma característica relacional. Só que o que define a igreja não pode ser o fato de ela ser uma comunidade. O que deve caracterizar a igreja não deve ser o fato de ser uma comunidade, porque senão, como é que a gente vai se diferenciar do mundo? Porque o que é uma comunidade, senão uma panelinha, um grupo dos iguais, né? Na igreja, nós somos diferentes. Nós somos uma união de pessoas com hábitos e pensamentos diferentes, unidos como um corpo caminhando numa mesma direção. Então, qual que é a grande característica que diferencia a igreja, uma comunidade cristã ligada, né, por meio de Cristo, de comunidades do mundo? Essa característica é o amor. Deus é amor e, por ser amor, nós também somos chamados a amarmos uns aos outros. Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo no que é o amor, então. 1 João 3, do 11 até o 18. Jesus falando: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nela o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 4, do 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Mais adiante no versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Então a gente vê aqui, né, que nós não somos chamados para vivermos para nós mesmos. Nós somos chamados para
amarmos uns aos outros. E sobre o amor, a gente precisa ressaltar aqui duas características muito importantes que existem nesse texto. A primeira delas é, o amor, da nossa parte, ele não pode ser um ato de reciprocidade. Nós lemos em 1 João 4, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação. O amor que nós recebemos de Deus não foi porque nós merecemos, foi por graça. E da mesma forma, o nosso critério para amar o próximo deve ser diferente do critério do mundo. Se existe uma pessoa que você olha e pensa, cara, essa pessoa não merece o meu amor. Então essa pessoa, ela tem todos os critérios para receber o amor de Deus. Segunda característica do amor, o amor não é afeto, o amor não é sentimento. O amor é uma decisão racional expressa em ações. Veja só, Romanos 5,8 fala aqui, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E em João 8,36 a gente vê o seguinte, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, certo? E sobre o pecador está a ira de Deus. Portanto, quando Deus enviou Jesus para morrer pelo nosso pecado, a ira dele ainda estava sobre nós. Deus nos amou apesar da sua ira. Deus não nos amou por sentimento. Foi uma decisão. Deus escolheu nos amar apesar da sua ira. E ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi uma ação, foi uma doação. Ele foi um ato de justiça planejado. Foi por amor e não por sentimento. Em outras palavras, a gente não precisa de afeto, a gente precisa sentir afeto para amar o nosso próximo, né? A gente não precisa de sentimento para dar um prato de comida para alguém, para estender a mão para alguém, para ajudar quem precisa, para dar uma palavra, né, para alguém que está precisando. Você só precisa entender o que é o amor. E aquele que ama a Deus, ama o seu próximo. Nós, como ramos da videira, nós devemos produzir fruto. O que isso significa? Quando alguém vem até nós, essa pessoa deve encontrar um fruto do qual ela pode comer, um fruto do qual ela pode se alimentar, né? Quando a gente vem aqui para o Na Real, a gente não deve vir para consumir o fruto do outro, a gente deve vir para compartilhar do nosso fruto. E todos estaremos compartilhando uns com os outros aquilo que nós temos. Portanto, se nós estamos conectados na videira, nós devemos dar fruto. Se nós estamos conectados em Deus, nós devemos dar amor ao próximo. E pensa comigo, se amor é o oposto de ódio, e amor é uma decisão racional manifesta pela ação, então tudo que eu preciso fazer para odiar o meu irmão é não fazer nada por ele, certo? Se quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso, tudo que eu preciso fazer para não amar a Deus é não fazer nada pelo meu próximo, não fazer nada por quem precisa. E de fato, se eu ver uma pessoa necessitada, né, e eu pensar, nossa, tadinha dessa pessoa, como ela sofre, você acha que Deus vai olhar para mim e pensar, nossa, como ele é uma pessoa boa, ele sentiu tanta pena dessa pessoa porque ele não fez nada? Meus irmãos, se nós nos reunirmos, se nós cantarmos com alegria e conversarmos com afeto uns com os outros, mas nós não tivermos atos de amor e de justiça, que tipo de comunidade que nós seremos? Nós vamos ser uma igreja? Nós vamos ser Betel? Ou nós vamos ser Babel? Então, né, resumindo, a gente viu até aqui que Deus ele tem um projeto para a sua igreja, né, que é de torná-la a igreja gloriosa, de prepará-la para as bodas do Cordeiro, e que essa igreja ela vai manifestar a glória de Deus pela terra, alcançando todos os povos. A gente viu também que o que nos impede de ser essa igreja em sua plenitude é a mentalidade da Babilônia, né, que é a mentalidade que nós podemos ser autossuficientes, independentes de Deus. Por consequência, né, a gente viu que a mentalidade de Betel, que é a mentalidade de Cristo, é a de que nós somos um em Deus. E por sermos um em Deus, nós temos que ser um com os nossos irmãos, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Para finalizar, vamos dar uma olhadinha no modelo, né, de igreja gloriosa que Cristo deixou para nós. Isso aqui, por si só, já poderia ser uma pregação inteira, né? Existem muitos aspectos da vida plena de igreja, mas a gente vai focar aqui nos aspectos da vida comum da igreja, certo? E para isso a gente vai dar uma olhadinha no padrão de um período incrível na história, né, que foi um período de crescimento exponencial da igreja,
um período em que a igreja se movia pelo poder do Espírito Santo, realizando sinais, realizando maravilhas, né? E pautado em alguns princípios fundamentais. Esse período é o período da igreja primitiva no livro de Atos. Só para vocês terem noção, só no livro de Atos são mais de 20 referências a sinais, prodígios e milagres, sendo que todos eles levavam à conversão de muitas pessoas, né? E, além disso, o livro menciona 42 cidades as quais Paulo visitou e fundou igrejas. E naquela época ninguém sabia de Jesus, né? Então esse fundar igreja era literalmente você ir até uma cidade e do zero você ganhar almas o suficiente para criar uma congregação naquele lugar. Então realmente era um período de muito mover do Espírito Santo sobre a terra. E isso tudo só aconteceu porque eles eram cheios do Espírito Santo e eles viveram de acordo com aquilo que Cristo planejou. Eles eram verdadeiramente imitadores de Cristo e eles verdadeiramente viviam como um só corpo. Atos 2, do versículo 42 até o 47, resume como era essa realidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui é muito importante a gente destacar, né? Na verdade, o texto inteiro ele mostra muitas características da vida plena de igreja, né? Mas o primeiro versículo especificamente ele traz os fundamentos da vida comum da igreja, né? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Em tudo isso, eles perseveravam. E esse é um ponto muito importante também, a perseverança, né? A perseverança nesses 4 pontos é fundamental aqui. O primeiro ponto é a doutrina dos apóstolos, certo? Isso aqui fala de ensino e de discipulado. Fala de você buscar conhecimento, naquela época, a partir do ensino dos apóstolos que tinham vivido pessoalmente com Jesus, né? E nos dias de hoje, através da palavra, ao qual nós temos livre acesso, mas fala também do ensino prático, né? Os apóstolos passavam adiante aquilo que eles aprenderam na convivência com Cristo. E como a palavra diz em Provérbios, né? Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia ao outro. Cada dia que passava, eles iam aprendendo mais e mais de Cristo e moldando o caráter deles para que eles se parecessem mais com Jesus. E é muito importante também, né, que eles aprendiam não só a nível teórico, mas eles aprendiam a guardar, né, os ensinamentos. Ou seja, eles transformavam esse ensinamento em mudança de caráter. O segundo ponto é a comunhão. E eles perseveravam na comunhão. E, meus amigos, comunhão exige perseverança, né? Nós somos diferentes. Mas uma coisa a gente precisa entender. O vínculo da família de Cristo, ele é mais importante, inclusive, que os nossos vínculos biológicos. Nós somos o encaixe de pedras vivas edificando a casa de Deus. E para que as pedras possam se encaixar, é necessário que as arestas sejam aparadas. É necessário que uma pedra bata na outra para aparar as arestas, né? Então é necessário que haja correção em amor de pecados. É necessário que haja em amor as conversas difíceis, né? E as pedras, elas são diferentes. É necessário que todas estejam juntas para que a casa de Deus seja edificada. É claro que nós temos aquelas pessoas com quem nós temos mais afinidade, mas nós não podemos ser panelinha. Nós somos uma família e ninguém pode ficar de fora, certo? E é importante ressaltar que justamente por nós sermos diferentes, haverá conflitos. Mas toda vez que acontecerem conflitos, né, como aconteceu, por exemplo, em Atos 15, com a conversão dos fariseus, a palavra de Deus deve ser a resposta. Amém? Terceiro ponto, né, é o partir do pão. Toda a história bíblica, ela sempre envolveu comida, né? Toda vez que reunia gente, tinha comida. Tanto que tem o ditado, né, onde tem crente, tem comida. Só que esse ponto não se trata da comida, se trata do partir do pão. O partir do pão é tão importante que foi quando Jesus partiu o pão com os discípulos no caminho para Emaús que eles reconheceram que era o Cristo ressurreto ali. Porque até então eles não tinham reconhecido a figura de Jesus. Mas o ponto é, será que em algum momento a gente não perdeu um pouco a mão?
né? Em Atos, eles compartilhavam tudo uns com os outros, né? Ninguém tinha necessidade. Será que hoje muitos de nós não estamos fartos enquanto tem gente lá fora passando fome? E isso é uma analogia para o nível espiritual também, né? Enquanto muitos de nós estamos fartos com banquetes teológicos, cheios de conhecimento, está cheio de gente lá fora morrendo de fome, morrendo sem conhecer Jesus. Tem uma citação do C.S. Lewis no texto A Última Noite do Mundo, que diz o seguinte: todo conhecimento que não servir para adoração e edificação do próximo é vaidade intelectual. A partir do pão aqui, ele nada mais é do que aquilo que a gente acabou de falar. O amor ao próximo, o viver pelo próximo. O viver não para comer do fruto do outro, mas para dar o nosso fruto como alimento ao próximo. E por último, a oração. A oração é o principal pilar da vida cristã. É a nossa intimidade com Deus. A maior causa de divórcio em casamentos é a falta de diálogo. Agora, principalmente para o pessoal casado aqui, né? Como seria, né? Vou fazer um exercício aqui. Como seria o seu casamento se o seu diálogo com o seu cônjuge fosse proporcional ao seu tempo de oração, ao seu tempo de intimidade com Deus? Imagina, por exemplo, né, como seria o meu casamento com a Carol se eu chegasse todo dia, fim do dia, e falasse: amor, muito obrigado, porque hoje você lavou a louça, você deixou a casa limpinha, em nome de Jesus, amém. Não ia dar certo, né? A gente precisa desse tempo, né, de intimidade com Deus diariamente. E você pode até dizer: pô, mas eu não tenho tempo para orar, né? Eu trabalho, estudo, minha rotina é muito corrida. Só que quanto mais coisas nós temos na nossa rotina, mais nós temos que orar, né? Teve a pregação do pastor Tiago no culto de domingo, esses tempos atrás, que foi maravilhosa, né? Com o tema Ocupados Demais para Deixar de Orar. Até recomendo vocês darem uma olhadinha no YouTube da igreja. O ponto é, a matemática do reino de Deus é inversa. Quanto mais tempo você passa em intimidade com Deus e, consequentemente, não buscando as coisas desse mundo, mais o Senhor vai te abençoar nessas coisas desse mundo. Buscar em primeiro lugar o seu reino e justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Para finalizar sobre oração, eu estava vendo uma pregação esses dias e o pregador ele deu um exemplo muito legal, que uma vez ele precisou fazer um exame de raio-x, né? E aí ele foi lá para a cabine do raio-x, e o cara que estava operando lá a máquina do raio-x, ele se escondeu atrás de uma cabine. E o cara pensou: o que é isso? O cara vai me matar aqui? E aí ele perguntou, né? Por que você ficou escondido na cabine enquanto eu estava aqui fazendo raio-x? E aí o operador da máquina respondeu para ele: cara, você exposto uma vez a essa frequência, não vai acontecer nada. Mas eu, sendo exposto todos os dias, o meu DNA é alterado. E assim é a oração. Se você se expor todo dia à oração, Deus vai alterar o seu DNA. Amém? Então, galera, Deus tem um propósito maravilhoso para nós como igreja. Deus está nos preparando para sermos a noiva que irá encontrar com Cristo nos ares, no dia das bodas do Cordeiro. A igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, que manifesta a glória de Deus sobre a terra, que irá alcançar todos os povos da terra e que irá despertar a ira do anticristo, mas que irá viver em unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E para finalizar, eu queria desafiar vocês a orarem diariamente para que o Espírito Santo avive cada um de nós, tanto num nível individual e, consequentemente, num nível coletivo, porque a gente viu aqui que não tem diferença. Orem também pelos irmãos de outras congregações, pelos irmãos de outros países, para que todos nós sejamos avivados e vivamos a plenitude do plano de Deus para nós. E orem também repreendendo a mentalidade da Babilônia sobre a igreja. Orem para que o Espírito Santo nos dê entendimento do amor de Deus, e por entendermos o amor de Deus, nós possamos também amar o nosso próximo, não com sentimentos, mas com ações. E assim nós seremos essa igreja que se move com poder sobre a terra, em um só corpo, curando, realizando sinais e proclamando o Evangelho até aos confins da terra. Amém?